quinto ano. E aí, como vocês todos estão? Vamos iniciar mais uma aula hoje, tá bom? Meus amores, caso alguém queira acompanhar com tia pelo livro, a página 20, tá certo? Página 20, tá? A gente vai ver aqui relevo e o aproveitamento dos rios, ok? Até a tia colocou aqui esse cartazinho para que fique melhor de vocês verem o que vamos tratar hoje na nossa aula, tá certo? Espero que todos consigam ver. Deixa eu te aproximar aqui um pouquinho para ver se você consegue. Bom, é isso. Vamos lá. Relevo e aproveitamento dos rios. Como assim? Vejamos, olha só. Como nós sabemos, o planeta Terra, ele é rugoso, né? As rugosidades, não é isso? E o que trata-se essas rugosidades? As rugosidades que a tia tá falando, acho que até já disse isso para vocês em uma aula, trata-se do relevo, da estrutura física do nosso planeta Terra, como vocês já sabem, né? Por fim, temos que saber que, como a gente está trabalhando rios, agora estamos dando uma olhada nesse assunto. Quando a gente fala em rios, em oceanos, sabemos que existem por baixo dessa água um relevo, né? Que há o relevo superficial e o relevo que está abaixo das águas, seja rios ou seja oceano, ok? Sabendo disto, né, como aqui está, quando a gente fala em relevo, aproveitamento dos rios e do seu relevo, porque sim, para que a hidrografia, a bacia hidrográfica, para que ela seja utilizada de forma coesa, adequada, ela tem que ser, digamos assim, ela tem que ser analisada, tem que ser estudada para que ela possa ser utilizada de forma coerente. É isso mesmo. Por exemplo, a gente vai ver que nós temos dois tipos de rios que se destacam. Os rios de planície e os rios de planalto, ok? Quando a gente fala em rios de planície, a gente tem que compreender que são mais navegáveis. São rios que são mais navegáveis. Então, nós observaremos que haverá embarcações desse rio, certo? E esses rios de planícies, eles vão ter uma água que, logicamente, ela não vai estar parada, ela vai estar corrente, tá ok? E com cursos sinuosos. Olha isso, sinuosos, exatamente. Esses cursos sinuosos são curvas, exatamente curvas, exatamente. O rio vai haver muitas curvas. Repetindo, para que vocês não decorem, mas aprendam. Os rios de planícies são utilizados mais para a navegação, tá? Então, nós veremos a utilização de embarcações nesses rios, como, por exemplo, o Rio de São Francisco, que é um rio bem próximo, assim, que tem mais proximidade com a gente e a maioria de vocês, se não o conhece, mas já ouviu falar. O Rio São Francisco, ele é um rio de planície, certo? Digamos que boa parte do trecho, não todo, mas boa parte desse trecho, ele vai ser um rio de planície. Ele será navegável, como foi dito, e será sinuoso. Sinuoso, teremos muitas curvas no Rio São Francisco, é um exemplo, certo? E o percurso, essa água, logicamente que haverá correntezas mais bruscas em alguns momentos, mas no grande percurso, na maioria, vai ser mais lento. Ele não é de correnteza, né? Como existem alguns casos, não é o caso dos rios de planície. Quando vamos falar sobre rios de planaltos, ele já tem uma outra atividade. Ele não é tão calmo, ele não possui tanta calmaria como os rios de planícies. E sua utilização é diferenciada. Como assim? Sim, será diferenciada. Ele tem uma superfície irregular, temos que ressaltar isso, e formam quedas d'água, exato. Sua formação é irregular e ele possui muitas quedas de água, ok? Entendido até aí? Compreender a diferenciação dos dois? Espero que sim. Pois bem, quando a gente fala de quedas d'água, a gente está falando de um relevo mais acidental, certo? E
tem outras atividades que podem ser feitas nesse rio, como geração de eletricidade. Exato. Como estamos falando de construções de usinas hidrelétricas, certo? Esses rios de planaltos vai ter mais, são atividades que seriam mais viáveis, digamos. Talvez não é que seja impossível a navegação, eu não diria. Mas assim, a utilização, de acordo com estudos e planejamento, vai ser mais viável para a utilização de formação de energia elétrica. Isso estamos falando das hidroelétricas, certo? Devido às suas quedas que são mais bruscas nesse percorrer do rio. Então, é uma palavra que está colocada. Olha só, a navegação também é possível nesses rios, desde que construídas eclusas nas áreas de maior desníveis. E o que é isso, gente? E o que é eclusas? Eclusas são construções, são obras em rios que vão optar pelos desníveis, vão possibilitar a navegação, lógico, entre a subida e a descida. São construções eclusas, são construções eclusas na parte maior do desnível desses rios, para que a navegação tanto ele possa facilitar na subida quanto na descida, certo? Como eu disse, esses rios, os rios de planaltos, eles não são tão adequados para a navegação. Porém, não é que não haja. Terá sim navegação. Para que isso aconteça, são construídas eclusas desses rios em seus desníveis, certo? Para que para que a embarcação ela tanto possa subir como ela possa descer com segurança. Entenderam? Ok? Então, olha, aqui no livro de vocês estão mostrando exatamente, ó, o que eu acabei de falar. Estão falando justamente da hidrelétrica, certo? Hidrelétrica. Como está falando das construções, as eclusas que tia falou, que são as construções vista da subestação e da eclusa da barragem de Sobradinho do Rio São Francisco. Então, vejam bem, aqui é uma eclusa construída para que haja essa navegação com mais tranquilidade e segurança, certo? Lembra que tia pediu para que vocês até fizessem uma pesquisa rapidinha sobre rios perenes? Eu acho que foi isso. Rios perenes, ou foi temporários? Acho que foi temporários. Isso, temporários. Temos também essas duas classificações quanto à hidrografia, certo? O temporário, como a palavra mesmo está dizendo, temporário, é algo que não fica por muito tempo, ou seja, é relativo de acordo com as chuvas, certo? Os perenes são de constituição maior, ou seja, não há a secagem dos rios, pelo contrário, o rio prossegue. Quando a gente fala em temporário, estamos falando de épocas e épocas. Os rios enchem de acordo com as chuvas, as estações chuvosas, e se esvaziam e secam. E os perenes, eles permanecem dependente da época chuvosa ou não. No caso do Brasil, a grande maioria dos rios são perenes. Os temporários são em menor quantidade e estão mais localizados aqui no Nordeste. Ok? Fechado? Entendido isso? Eu espero que sim. Gente, olha, por enquanto, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou explicando aos poucos para que vocês entendam e assimilem direitinho. Tia vai mandar a atividade, mas primeiro escutem o vídeo, ouçam e entendam o que eu explanei agora, para que vocês possam associar e assim responder a atividade que eu enviarei, tá bom? Obrigada a todos, tenham um ótimo final de semana e que Deus fique com todos vocês. Até nossa próxima aula.